Meu nome é Copinho e a pedido dos meus inscritos, eu tô fazendo um vídeo sobre timidez, especificamente como utilizar o mindset correto para perder a timidez. Antes de tudo, vamos ser realistas. Todos os canais, semelhantes ao meu, já fizeram vídeos sobre perder a timidez, porque é um assunto muito buscado no YouTube, e é por isso que eu nunca fiz vídeo sobre isso. E assim como conquistar mulheres, perder a timidez é uma coisa muito ampla e subjetiva, ou seja, existem várias formas de alcançar esse objetivo, e o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Nada disso é exato. Isso não é uma equação matemática, mas mesmo assim, eu acredito que se tu aplicar o mindset que eu vou falar aqui, tu vai ter bons resultados. Existe um mindset que eu uso pra mim, que eu uso nos meus cursos e consultorias, que é simples demais, que é nada mais nada menos do que entender um problema da maneira mais racional possível, e depois de entender esse problema, tomar uma ação. Eu poderia fazer um vídeo te dizendo para enfrentar os teus medos, para fazer exercícios para perder a timidez, mas não. Eu não tô aqui para ter uma conversa motivacional contigo, eu tô aqui para resolver um problema. Então, exercícios e enfrentar a timidez de frente funciona sim e muito, porém, de nada adianta se tu não entender o que tu tá fazendo. O segredo tá no entendimento do problema, e aqui se aplica o mindset, ou seja, pegamos o problema, analisamos ele e entendemos de forma racional. É como se eu pegasse um aparelho qualquer e abrisse esse aparelho e olhasse peça por peça. Isso vai fazer a timidez sumir? Não, mas vai fazer com que ela deixe de ser um monstro, um bicho de 7 cabeças e que se torne apenas mais um defeito que pode facilmente ser trabalhado. Então, o passo número 1 é entender a timidez. Timidez não passa de um mecanismo de defesa. Era uma vez um cara chamado Joãozinho. Joãozinho, quando criança, era meio gordinho, desengonçado e falava estranho. Toda vez que o Joãozinho abria a boca para falar alguma coisa, as pessoas riam da cara do Joãozinho. E ele sentiu uma sensação ruim, um sentimento ruim dentro do peito que vinha subindo pelo pescoço, pela garganta. E esse sentimento ruim se chama vergonha, humilhação e constrangimento. Essas 3 coisas são sentimentos ruins, são sentimentos que as pessoas não gostam de sentir. E com o tempo, o Joãozinho inconscientemente fugia de situações em que poderiam talvez fazer com que ele se sentisse constrangido. O sistema psicológico do Joãozinho criou um mecanismo de defesa, um comportamento de timidez. Sendo tímido, é como se ele evitasse de sentir o constrangimento, a humilhação e a vergonha. E esse mecanismo de defesa, com o passar dos anos, foi se transformando em parte da personalidade do Joãozinho, que fez com que ele se tornasse uma pessoa muito retraída, que falava baixo, com uma postura corporal como se estivesse sempre na defensiva e como se tivesse medo de começar uma interação social e etc. Com essa historinha, tu entendeu o que é timidez, entendeu um problema de forma racional. Resumindo, a timidez é um mecanismo de defesa que meio que evita que a gente seja exposto a constrangimentos, vergonha e humilhação. Ok, um passo já tá dado, tu entendeu o que é timidez e por qual motivo ela existe. O segundo passo é entender como ela se manifesta. A timidez não deixa de ser um padrão de comportamento, e sabendo quais atitudes tu tem ou deixa de ter por causa disso, é um passo a mais para superar esse problema. É basicamente o que eu disse antes. Primeiro de tudo, a timidez se manifesta na linguagem corporal, faz com que as pessoas tenham uma postura retraída, como se elas estivessem sempre na defensiva, com medo de alguma coisa, como se estivessem se encolhendo, se escondendo. Segundo, ela se manifesta na parte verbal. Se nota em pessoas tímidas que elas falam baixinho, falam pouco, pensam muito antes de falar. Terceiro, elas se preocupam demais com a opinião das pessoas e com os julgamentos delas. Elas têm um medo excessivo de se sentirem humilhadas e constrangidas. E quarto, medo de iniciar conversas com estranhos, com medo de iniciar conversas com mulheres e por aí vai. A timidez segue um padrão e se manifesta de uma determinada forma. Cabe a ti estar ciente de tudo isso. Entendido tudo isso, a timidez deixa de ser um bicho de 7 cabeças e ela não é mais aquele monstro. Agora tu sabe que ela é apenas um defeito normal do ser humano e fica absurdamente mais fácil contornar esse problema. Terceiro passo é assumindo um comportamento não tímido. Tu sabe que a timidez não é de fato um comportamento teu, e sim um mecanismo de defesa adquirido ao longo da vida.
e sabe como isso se manifesta em ti. Agora, tu vai pegar todos esses comportamentos, vai eliminar e vai agir de maneira oposta. Vai na frente do espelho e vai assumir uma postura dominante, uma postura ereta, como se não tivesse medo de nada e como se tivesse se sentindo extremamente à vontade. Tu vai assumir a postura de uma pessoa não tímida, vai caminhar com uma postura boa, vai se sentar com uma postura boa e aonde estiver vai estar com uma postura boa. E digo mais, tu vai falar como se não fosse tímido, vai falar pra fora, vai falar alto, vai falar sem medo e vai olhar para as pessoas nos olhos. Se comportando como se não fosse tímido, o teu cérebro tende a entender que tu não é tímido, claro, isso é ao longo do tempo. Se tu se comporta como tímido, então tu é tímido. Se tu se comporta como alguém desinibido, então tu é desinibido. Tu é o que tu pensa e tu pode ser qualquer coisa, só precisa ter paciência. Passo número 4, enfrentando o medo de frente. Aqui eu diria que é a hora da ação. Eu não posso negar que a melhor maneira de tu acabar com um problema interno é enfrentando ele. Aqui tu vai pegar o item número 3 e vai trazer para a prática, para a vida real, para o teu dia a dia, para os lugares que tu frequenta, escola, trabalho, faculdade, seja lá o que for. Nesse ponto, se tu acredita que exercícios para perder a timidez funcionem, não tem problema nenhum adicionar isso. Todo esse mindset em 4 passos pode começar a te dar resultado a partir desse momento, simplesmente pelo fato de tu ver a timidez de maneira diferente. E é claro que vale mencionar que isso é algo a longo prazo. Recapitulando: 1. Entender a timidez de maneira racional. 2. Entender como ela se manifesta. 3. Assumir um comportamento de não tímido. 4. Enfrentando o medo de frente. É isso aí, por enquanto é isso. Essas foram as minhas palavras e ideias sobre como perder a timidez.